Minha amiga, você sabe o que é microcefalia? Muita gente está falando sobre esse assunto. Vamos entender melhor? A microcefalia, resumindo para você, é quando o nosso cérebro ele não se desenvolve direito. O crânio não cresce, por vários fatores. No Brasil, está acontecendo um surto desse problema e esse surto ele está associado ao mosquito Aedes aegypti, que está transmitindo para as pessoas o vírus Zika. A gente já conhece esse mosquitinho famoso por causa da dengue. Esse mesmo mosquito, ele passa a contaminar muitas pessoas e aí a gente registra no Brasil já há alguns anos muitos casos de dengue. Agora, além da dengue, esse mesmo mosquito, ele também passa a Zika. E esse vírus, a partir do momento que ele entra no organismo, ele vai justamente para o cérebro do bebê e é nos neurônios que ele vai ficar e destruir. Por isso que não existe esse desenvolvimento do cérebro, esse crescimento do crânio. Muitas mães estão preocupadas com essa situação, nós já falamos em outras oportunidades aqui no Mulher.com sobre isso, mas é sempre bom voltar a falar. Por quê? Porque a cada semana o número de estados com casos aumenta muito. No Brasil, o primeiro registro foi em setembro, no Nordeste, em Pernambuco. Hoje, já são mais de 1.200 casos registrados. Depois de Pernambuco, também foram registrados aí nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Piauí, Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e hoje saiu a confirmação de casos também no estado de São Paulo. Tudo bom, doutor? Hoje no nosso programa Pediatra Tadeu Fernandes, de fato se alastrou praticamente no Brasil todo. Sim. No verão e na época da chuva, o Aedes aegypti se multiplica no tempo de chuva. O Aedes, para se multiplicar, ele precisa de uma água estagnada. Está chovendo, está verão, o Aedes está no seu franco desenvolvimento. Por isso que nesta época começa a dengue, começa a Zika vírus, tem até um outro que ele transmite chamado chikungunya. Então é o mesmo mosquito, então dá para ficar bem claro que o combate ao mosquito é o que vai resolver. Ano que vem vai chegar a vacina contra a dengue, mas é contra a dengue, não é contra a Zika. Então continuamos na mesma tecla, precisamos combater o criadouro do mosquito. Água parada, nem pensar. Nem pensar. Eu vejo muitas mães, infelizmente, Tati, doutor, qual o repelente que eu uso no meu filho? Olha, um repelente infantil, só que existem repelentes de proteção de 2 horas e de 4 horas. E depois vai ter que ficar renovando a cada hora? Sim, tem que renovar. E até quando? O verão inteiro. Então, essa medida muito egoísta, particular, de você cuidar só de você, e o mosquito está lá fora se multiplicando. Então, e o raio de ação de um Aedes são 100 metros. Então, não adianta você estar com o seu quintal limpinho. Se o seu vizinho do lado ou da frente tiver um criadouro, o mosquito vai chegar na sua casa. As gestantes estão muito preocupadas, doutor. Qual que é a orientação para elas? Esse é o grande problema. A gestante foi picada pelo Aedes. Ela vai ter os sintomas da Zika vírus. Vamos aos sintomas da Zika vírus. Febre, atenção, dengue também dá, resfriado também dá, dor no corpo muito forte, opa, começou a ficar diferenciado. E o terceiro que dá o diagnóstico bem preciso do Zika vírus, como se fosse uma conjuntivite, o olho bem vermelho, mas sem secreção. Tá. Então, se você está tendo febre, dor no corpo muito forte e o seu olho parece uma conjuntivite, mas não é, provavelmente você está com Zika vírus. E aí, se você estiver grávida, esse Zika vírus que deu esse quadro em você, vai pelo sangue, atravessa a placenta, vai para o nenê. No nenê, o Zika vírus causa uma inflamação no cérebro que está em formação. E o cérebro que é para crescer, ele começa a fazer calcificações e não cresce. Então é bom entender, muita gente fica preocupado com o ossinho. Não é o osso, a calota craniana, por isso que quando o neném nasce,
ele tem aquilo que nós chamamos de moleira. Sim. A moleira é justamente o espaço para a calota craniana crescer. Mas quem é que faz crescer? É por dentro o cérebro crescendo. Então o cérebro vai crescendo e vai empurrando a calota craniana, que vai crescendo também. Se o cérebro não cresce, a calota não cresce. Então eu vejo muita gente preocupada. Ah, o crânio está pequeno, não está pequeno, o ossinho. Isso é o que menos interessa. Isso é uma consequência de um cérebro que não cresceu. Vamos mostrar, doutor? Vamos a gente mostrar? Tem aqui algumas Vamos lá. imagens, por favor. A gente separou até para ilustrar melhor, turminha, para você de casa entender essa relação, então, desse vírus, Zika, com o cérebro e o desenvolvimento desse cérebro, no caso aí dos bebês. Essa parte branca, em toda a volta, é o osso. E essa parte cinza é o cérebro. Então, aqui é uma criança normal. Aqui você vê os dois olhinhos da criança, tá vendo? Certo. Muito bom. Aqui já é uma criança com microcefalia. Observa que... Na de baixo. O do meio e o de baixo também. Tá. Você observa que apesar de ter uma parte branca grossa, o osso está grosso, mas olha o tamanho do cérebro dentro. Isso vai levar essa criança, quando nascer, ela vai estar com o cérebro atrofiado. Ela vai ter um retardo mental. Ela vai ter uma deficiência cognitiva. E a diferença realmente é significativa, turminha. Se a gente puder fazer uma imagem mais aberta, compare então aqui o primeiro cérebro, tamanho normal, e aqui a gente tem ele afetado com Zika vírus. Olha Zika vírus, olha cá. Essa é uma bem criança menor. com Zika vírus. Esse é uma cérebro criança menor, normal. o que ele vai acarretar? Quais são os problemas que essa criança pode desenvolver? Vai doutor? faltar a matéria-prima para você desenvolver, ter suas funções cognitivas, a sua aprendizagem. Vai faltar o neurônio para aprendizagem. Essa criança vai ter um retardo no desenvolvimento neuropsicomotor. Então a criança não vai andar, não vai gatinhar, não vai falar. Então existem vários graus, obviamente, mas que vai ter alguma repercussão neurológica, vai ter. Causa risco de morte. Até o risco de morte. Até o risco de morte. É raro, mas pode até levar à morte. Uma coisa interessante, qual é o tamanho desta cabecinha ao nascimento? A gente faz o perímetro cefálico. Os valores normais é número 33 centímetros para cima. Tá. É normal. Crianças nascido a termo. O que é nascido a termo? Nascido de 40 semanas, de 9 meses. Certo. 33 semanas. Se a criança nasceu com 32 centímetros e essa semana o Ministério da Saúde mudou né? a nota de corte. De 33 caiu para 32. Caiu para 32. Então 33 é normal. 33 é normal. 32, por favor, gente, não significa que a criança tem microcefalia por Zika vírus. Essa criança significa, é uma triagem, vai para uma série de exames para confirmar. Vou te contar um caso que aconteceu comigo, uma criança que nasceu com 32 centímetros de perímetro cefálico, mas a hora que nós analisamos, deram todos os exames negativos, essa criança nasceu com a calota craniana um pouquinho menor e depois desenvolveu, hoje é uma criança normal. Doutor, no caso de uma pessoa que não está grávida e ela é picada pelo Aedes aegypti e é contaminada pelo Zika vírus. E aí, depois de uns 6 meses, depois de um ano, ela engravida. Esse bebê ainda corre risco ou não? Não. Você só vai correr risco quando o vírus vivo estiver na sua corrente sanguínea. Tá. Depois que esse vírus circulou e foi eliminado pelos seus anticorpos, ele não volta mais. Geralmente demora quanto tempo para o corpo eliminar? 1 a 2 semanas. 1 a 2 semanas. Então, o que todas as mães devem estar mandando pergunta, e aí, eu estou querendo engravidar. Você sugere que eu não engravide? Se for uma opção de vida, é que nem eu falei, quando é que o Aedes se multiplica? No verão, porque ele precisa de calor e água parada. Da onde é que vem a água parada? Da época das chuvas. Então nós estamos com chuvas e verão, e no verão, época de reprodução máxima do Aedes. Tá. Então o risco é máximo agora no verão. Se você puder esperar até o inverno para você engravidar, o seu risco chega perto de zero. Porque no inverno,
Não vai ter chuva e não vai ter água estagnada, porque não tem chuva e vai estar frio. O Aedes não se multiplica no frio. Então, não tendo Aedes, não vai ter zika, não vai ter risco. Doutora, mas e de repente aquelas pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão naquele comecinho de gestação? Qual a recomendação para essas mães? Excelente pergunta. O seu grande companheiro vai se chamar repelente de insetos. Você tem que acordar e usar uma manga comprida, se não for possível, se tiver muito calor, passar o repelente sempre nas áreas que estão expostas, braços, por exemplo, pernas, por exemplo, rosto, só que atenção, o repelente não pode ser passado muito perto das mucosas do nariz e da boca. Usar repelente, manga comprida de preferência e uma coisa muito efetiva, que é colocar as telinhas na sua casa. E, mais importante de tudo, não ter na sua casa a água estagnada, que é o criadouro do Aedes. Mas faça uma visita para a sua vizinha do lado direito, para a sua vizinha do lado esquerdo, para a sua vizinha da frente. Converse com ela, veja se não tem criadouro, porque, que nem eu falei, o raio de ação, um Aedes não consegue voar mais do que 100 metros. É a autonomia de voo dele. Então, é nos 100 metros de raio da sua casa que está o grande risco. Então, é bom essa conscientização de todos. Se proteja com o repelente e com as proteções físicas, né? E sempre lembrando que o repelente, você precisa ver o que você está usando, está escrito na bula. Uns têm ação por 2 horas, outros por 4 horas, dependendo da marca, e outros por 6 horas. Então, se for um repelente de 4 horas, por exemplo, não esqueça que a cada 4 horas você tem que renovar a passagem do repelente. Durante toda a gestação, vale esses cuidados, doutor? Ou eu já ouvi dizer que aquele comecinho de gestação é o mais crítico. Isso é verdade? Isso é verdade porque são nas primeiras semanas de gestação que o cérebro está num processo maior de formação. Tá. Por isso que o risco é maior. Eu diria para você que o risco é durante toda a gestação. A proteção, porque a gente fala que o risco é mais baixo, o pessoal baixa a guarda. Então, o risco é grande durante toda a gestação. Tá. Maior no começo da gestação. Então, no comecinho é aquela tensão redobrada. Redobrada. Perfeito. Vamos sentar, doutor, para a gente lá continuar aqui o nosso bate-papo mais à vontade? E é importante a gente também, então, esclarecer, né, as mamães que, então, naquele comecinho, né, de gestação, vale essa tensão maior, repelente obrigatório. Isso. No caso de pode acontecer, de repente, uma gestante ser picada pelo Aedes aegypti, ser contaminada, mas não comprometer, não atingir o bebê, doutor? É raro, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. É uma novidade até para a medicina, Tati, porque o Brasil, méritos para os cientistas brasileiros, foi o primeiro país no mundo que conseguiu relacionar o Zika vírus com a microcefalia. Foi o primeiro país que foi pegar o sangue do nenê, que nasceu com microcefalia, colheu o sangue e achou Zika vírus do sangue. Ou seja, e também na mãe. Ou seja, realmente esse Zika vírus veio da mãe. Foi o Brasil que descobriu a relação Zika vírus, criança e gestação. Importante lembrar isso, turminha. Em 2013 e 2014, teve um surto também do Zika vírus na Polinésia Francesa. Isso. Né? Mas foi aqui no Brasil, agora, em 2015, que associou o Zika vírus com a microcefalia, né? Então, com essa má formação do cérebro dos bebês, e aí o crânio não cresce, o cérebro não se desenvolve, e aí aqueles problemas que o bebê pode desenvolver, a questão da cognição, retardo psicomotor, retardo mental, como as pessoas estão acostumadas. Tá, sempre lembrando uma outra coisa importante. Pois não, doutor. Não é só o Zika vírus que dá microcefalia. Quais são os outros Nós, médicos, tratamos microcefalias há anos. Então, toda gestante tem que fazer no seu pré-natal alguns exames de doenças que nem se falavam, agora estão se falando, que dão também microcefalia. Exemplo, toxoplasmose materna pode dar microcefalia na criança. A rubéola congênita, a rubéola na mulher, se uma mulher gestante não pode ter rubéola, porque a microcefalia acontece nas mães que têm rubéolas. Então, outros vírus, como o vírus da rubéola, como o vírus do sarampo, ou a toxoplasmose, eles também podem dar microcefalia. Dá para tratar isso, doutor? Infelizmente não, porque essas doenças adquiridas durante a gestação, quando você vai descobrir a doença,
já passou para o feto, porque a criança tem uma relação direta. O sangue dela com o sangue do bebê, via placenta, é direto. Entendi. O Zika vírus caiu no seu sangue agora, à tarde, hoje à noite já está na corrente sanguínea do nenê. Então, quando você for começar a ter seus sintomas, a febre, o olho vermelho, a dor no corpo, o vírus já está no nenê. Esses são os 3 principais sintomas: dor no corpo, febre alta e aquele incômodo nos olhos, muito semelhante à conjuntivite. Fica mas bem não é vermelho, conjuntivite. coçando, mas não, Não tem secreção, mas não né? tem a secreção como tem uma conjuntivite. E aí, para prevenir, é mesmo evitar água parada para não ter aquela proliferação das larvas, dos isso. óvulos e do mosquito Aedes aegypti. O foco é mesmo concentrar combate ao Aedes. E dessa maneira você vai estar prevenindo não só o Zika vírus, como o primo dele, o Aedes, e como o outro primo dele, que está se falando muito pouco, mas eu acho que nas próximas semanas vai se falar muito, que está dando lá no Nordeste, que é o chikungunya. Esse está ficando famoso também, Também, né? o mesmo Aedes transmite 3 vírus. O que é a Dengue, chikungunya, doutor? Zika e chikungunya. A chikungunya, ele tem um quadro clínico diferente. É também febre, Tá. dor muscular e uma dor articular muito grande. Às vezes você não consegue nem levantar, nem andar, de tanto que as suas articulações doem. Esse é o chikungunya. Mas aí esse, pelo menos por enquanto, não tem relação com formação de Não bebê, tem relação de com sepse. formação de bebê. E outra característica, ele não dá o olho vermelho que o Zika vírus dá. Perfeito, mais um alerta importante. Para finalizar nosso bate-papo, doutor, alguma coisa que de repente eu não tenha perguntado e o senhor acha pertinente dividir com o nosso público, um último alerta, uma orientação importante? Orientação coletiva, combate ao Aedes. Cuide do seu quintal e do quintal de seus vizinhos. Cuide de você mesmo. Ponha telinha na sua casa. É importante as telas para que o mosquito não entre. A gente chama de barreira física, ter a telinha. Se proteja pessoalmente. Eu sei que está calor em muitas cidades aí do norte, do nordeste que estão nos escutando, né? Mas se você puder usar uma manga comprida, você está tendo uma barreira física também. E andar com o repelente junto de você, sempre observando na bula do repelente, isso é muito importante, porque varia muito, 2, 4 ou 6 horas. E se for de 4 em 4, se for de 2 em 2, passe o repelente. E sempre lembrando, o repelente não pode ter contato com mucosas, olho, nariz e boca. Perfeito, doutor, muito obrigada pela Mas presença. só mais um. Pois não, claro. Não pode usar repelente em criança abaixo de 6 meses de idade, porque a pele é porosa, ele penetra, não tem a barreira que nós temos de proteção. Então, por favor, não use repelente em crianças abaixo de 6 meses de idade. Depois de 6 meses, liberado. Perfeito, obrigada, doutor, mais uma vez. Vamos nos encontrar em breve para falar mais sobre esses cuidados. Acho tão importante, né, dividir isso com o nosso público. Acho que eu não te vejo mais antes das festas de fim de ano, então te desejo aí um Natal abençoado. Obrigada pela parceria durante todo esse ano, tanta informação importante aí compartilhada conosco. Espero te encontrar muito em 2016, doutor. Falando de coisas boas, de preferência. Tomara. Obrigada, Até viu? 2016, um abraço a todos.